Bem-vindos à nossa aula. Hoje eu vou trabalhar com vocês a América Anglo-Saxônica, ficar mais restrito a esse tema. Então, justamente a América Anglo-Saxônica é justamente a parte da América que compreende Estados Unidos e Canadá, que foi justamente colonizada por ingleses, predominantemente por ingleses, mas também existe partes do Canadá que foi colonizado por franceses. E tá aí, são dois países, né, do continente americano, os Estados Unidos e o Canadá, que além do aspecto cultural diferenciado, tem também economias desenvolvidas, né? Instituições democráticas sólidas, em que prevalece justamente então mecanismos políticos, né, muito bem consolidados em sua cultura. Né? Os Estados Unidos, um exemplo, estabeleceu o sistema democrático desde o seu processo de independência. Né? E desde então nunca aconteceu quebra do regime democrático nos Estados Unidos. Né? Bom, então são justamente esses países também conhecidos como países, né, norte geoeconômico, né, justamente devido à sua influência nos demais países que constituem a América. Bom, e aí, como eu já mencionei para vocês, a América Anglo-Saxônica ela é formada por Estados Unidos e Canadá. Predominantemente o idioma falado é o inglês, né? Então o inglês aí então anglo-saxônico, né? Ou germânico, que é justamente a origem, né, da língua falada nesses países. Potencial aqui, né, desses dois países, você fica já claro a dimensão territorial. Estados Unidos e Canadá, dimensões territoriais expressivas, o que faz com que esses países eles tenham grandes riquezas em seus territórios, riquezas naturais. Então, o Canadá, por estar localizado no extremo norte do planeta, né, grande parte do seu território apresenta clima frio. Tá? E tem essa diferenciação, né, clima continental frio e clima polar. Então isso faz com que o Canadá seja um país, né, não muito povoado. Apenas alguns locais do Canadá tem grandes concentrações de população. A maior parte do território é um verdadeiro deserto populacional, justamente devido então a essas dificuldades impostas pelo clima. Né? Então, a ocupação do território fica ali muito concentrada numa parte, né, e praticamente deserta em outras. Os Estados Unidos, certo, já tem aí uma diferença do Canadá, né, que não tem um clima tão intenso, né, como o Canadá. Porém, apresenta então um clima no aspecto físico, né, seu relevo, grande parte é plano, né, com poucas montanhas. Algumas áreas dos Estados Unidos têm clima semiárido, certo? Próximo à região ali onde já faz fronteira com o México, né? O Texas, são estados americanos que têm um clima já mais rigoroso. Não diria que rigoroso, mas
árido, né? Clima mais árido. Então, possibilita, então, todo o território americano tem viabilidade populacional. Não existe dificuldades impostas no aspecto no aspecto físico. Aqui um mapa, né, mostrando aqui as áreas mais elevadas, como por exemplo os montes Apalaches nos Estados Unidos, né? Aqui as rochosas, né, estendendo aqui uma grande quantidade de montanhas, né? Mas porém essas elevações no contexto do território desses países não ocupam grande parte do território. E outro ponto então que fica evidente é a riqueza mineral. Então você tem aqui, ó, carvão, petróleo, no caso aqui cobre, o cobre, alumínio. O Canadá é muito rico nesses recursos, né? Ferro. Isso permite então também o desenvolvimento de determinadas indústrias, né? Como a metalúrgica, no caso do setor petrolífero, né? É muito presente também a indústria automobilística americana, que é um símbolo para a economia do país. Bem, entrando mais para a formação dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, né, teve dois processos de colonização. No seu processo de colonização ocorreu a formação das colônias do Sul e das colônias do Norte. Então, o Sul adotou uma colonização de exploração muito parecida com o Brasil, né, que é praticada aqui no Brasil, e o Norte adotou uma colonização de povoamento. Então, aqui a prática da monocultura, né? A prática da monocultura, um exemplo aqui, plantação de algodão, né? E ali o objetivo era justamente extrair, praticar aqueles recursos utilizando mão de obra escrava, né? E justamente muitos desses colonizadores, né, tinham seus ideais de voltar para sua metrópole, a Inglaterra, que foi quem colonizou os Estados Unidos. No norte, não, aconteceu então justamente o objetivo, né, de fundar cidades, e daí vai surgir com esse objetivo também justamente a formação de um país livre. Até porque muitos dos colonizadores que se estabeleceram no norte, eles eram perseguidos devido à sua religião na Inglaterra, né? E vinham da Inglaterra para os Estados Unidos justamente com o ideal de liberdade, né? Para de prática de liberdade. E isso até hoje é muito forte na cultura americana. Bem, então a área norte dos Estados Unidos, que se estabeleceu, a colonização, tinha uma relativa autonomia, certo? Então, o que permitiu uma maior organização econômica, o desenvolvimento de algumas indústrias, e vai ser justamente nesse período, porque a Inglaterra ela estava muito envolvida durante o século XVIII com alguns conflitos, né, com sua principal rival, que era a França. E aí as colônias elas obtiveram um grau de liberdade muito, muito forte. Quando a Inglaterra resolveu estabelecer regras mais fortes, cobrança de impostos, isso levou, né, foi um verdadeiro barril de pólvora que levou uma insatisfação da população de colonos, né, que iniciaram um movimento de independência dos Estados Unidos. Esse movimento de independência foi consolidado no ano de 1776.
E os Estados Unidos tornam-se independentes, né? E no ano de 1787, né, tem então a promulgação da Constituição Americana, que é exemplo para o mundo, né? A Constituição Americana, os Estados Unidos, desde seu processo de independência, só teve uma Constituição. É a que está em vigor até hoje. Em 1803, né, tem início então a conquista para o oeste, porque os Estados Unidos, aquelas colônias que eu falei, colônias do norte, né, essa área aqui, e as colônias do sul, se estabeleceram aqui, foram simplesmente, teve início 13 colônias. Então era uma estreita faixa de terra, limitado praticamente aqui pelos montes Apalaches. E como é que você vem aquela explicação, aquela pergunta? Como é que os Estados Unidos chegou então a esse enorme território? Então foi justamente através de um processo de conquistas. Essa conquista foi através da política dessa expansão territorial, né? Então foi através de guerras, seja com outros países, como por exemplo o México, né? Ou então com nativos, né? A população indígena americana foi praticamente dizimada. Então ocorre aí duas formas de conquista de territórios, né? Por compra também, os Estados Unidos compraram muitos territórios, né, da Inglaterra, compraram territórios da França, certo? Mas outros foi através de guerras. Bem, a fase seguinte, que ficou conhecida como Guerra de Secessão, foi uma guerra civil americana, né? Americano contra americano, que foi justamente provocada pelas diferenças entre o sul e o norte. O sul ele tinha características do grande latifúndio, né? Com a prática, né, de concentração de terras, concentração de poder e também de prática da mão de obra escrava, enquanto que o norte, né, tinha a prática de um desenvolvimento industrial mais consolidado. O norte praticava então a mão de obra assalariada, enquanto que o sul ainda era escravocrata. Essa diversidade, essa diferença, né, levou a uma grande rivalidade política, certo? E no governo de Abraham Lincoln, os Estados Unidos têm então aí a explosão de uma guerra civil conhecida como Guerra de Secessão, em que as colônias do Sul queriam se separar dos Estados Unidos, né, e formar uma nação independente. Então ficou conhecido como Guerra de Secessão. Durou esse tempo, né, entre 1861 e 1865 e culminou com a vitória do norte, né, que acabou com a prática escravocrata e unificou, né, os Estados Unidos, não permitindo dessa forma o processo de secessão. Depois eu vou aprofundar esse assunto, beleza, pessoal? Até a próxima aula.